ir bem na prova de Física do Enem? Então presta atenção em todas essas dicas que a Prof. Marge está passando para vocês. E se tiverem interesse, tem uma playlist sobre o Enem aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tá contigo, Marge? Olá galera, o meu nome é Marge, sou professora de Física, então a pedido da professora Jenny do canal Aprovando, trago hoje para vocês algumas dicas dos assuntos que mais caem no Enem, certo? Então após uma pesquisa rápida em alguns sites, constatei que o assunto que mais cai no Enem está relacionado à acústica, ou seja, ao estudo da propagação do som. Certo? O som é uma onda mecânica, aquela onda que precisa de um meio material para se propagar. Além disso, uma onda longitudinal e tridimensional. Certo? Os seres humanos têm uma faixa de frequência que nós chamamos de faixa de frequência audível, ou seja, sons emitidos com frequências entre 20 e 20 mil Hz são classificados como sons que os seres humanos são capazes de identificar. Aqueles sons produzidos com frequências abaixo de 20 Hz são considerados os infrassons, e os sons produzidos com frequência acima de 20 mil ou 20 kHz são considerados os ultrassons. Algumas características são importantes dentro da acústica, como a intensidade, que está relacionada à amplitude daquela onda, a sua energia, a altura, que está relacionada com a frequência da oscilação. Então, quando a gente fala de sons com frequências altas, são sons agudos, e com frequências baixas, classificados como sons graves. Além disso, nós temos o timbre, que distingue, que vai diferenciar sons produzidos por diferentes fontes, aquilo que faz com que a gente consiga identificar um instrumento musical do outro. Em segundo lugar, nós temos a parte dos resistores, certo? Então, o que nós precisamos saber dentro dos resistores? Primeiro, nós temos que identificar o que é um resistor ôhmico. Um resistor ôhmico é aquele que, em temperatura constante, não tem variação na sua resistência. Então, todo resistor que está de acordo com esta característica de não variar a sua resistência quando a temperatura se mantém constante, é considerado um resistor ôhmico, ok? E todo resistor ôhmico está de acordo com a primeira lei de Ohm, que é aquela que relaciona a diferença de potencial com a corrente elétrica. Além disso, nós temos a segunda lei de Ohm, que trata do tipo de material de que é feito este resistor. Certo? Cuidem que nós temos resistores. Qual é a função de um resistor? A função de um resistor é converter a energia elétrica em energia térmica, o nosso famoso efeito Joule, que é o que acontece em chuveiros elétricos, ferro de passar roupa, secador de cabelo e entre vários outros exemplos que nós temos no nosso dia a dia. Nós temos dentro de circuitos elétricos algumas formas de associar os resistores. Resistores que são associados em série significa que eles têm a passagem de corrente é igual para todos os resistores. Ou seja, se dentro deste circuito um resistor queima, nenhum dos outros funciona. Por quê? Porque acaba interrompendo a passagem de corrente elétrica. Tá? O que é diferente em cada resistor é a DDP, a diferença de potencial. Já em uma associação em paralelo é diferente, ao contrário. Paralelo, cada resistor tem uma corrente elétrica, ok? O que vai ser igual numa associação em paralelo é a diferença de potencial, certo? Então, numa associação em paralelo, quando um resistor acaba queimando por algum motivo, os outros continuam funcionando normalmente, sem interromper a passagem de corrente elétrica. Em terceiro lugar, nós temos a calorimetria. Calorimetria trata da transferência de energia. Qual tipo de energia? O calor, Calor, então, a gente relaciona o que? A transferência de energia térmica, entre corpos de temperaturas diferentes. Cuidem no detalhe que sempre quem transfere energia é aquele corpo que tem maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E isso acontece até o momento em que esses corpos
atingem o equilíbrio térmico. O que significa isso? Eles atingiram a mesma temperatura. Neste momento, cessa então a transferência de energia, ok? Nós temos o calor sensível, que é o calor onde troca-se energia, um corpo transfere energia para o outro e há apenas variação na sua temperatura. Já o calor latente é aquele onde não há variação na temperatura, e sim mudança no seu estado físico. Então a substância acaba mudando o seu estado físico, ok? Em quarto lugar, nós temos a ótica geométrica. Do que se trata a ótica? A ótica, ela trata da luz, que também é uma onda, né? A luz tem uma particularidade, ela é considerada ora como onda, ora como partícula, certo? Por isso que é um assunto tão denso dentro da física. O que nós precisamos entender é que a luz é uma onda eletromagnética e, como toda onda eletromagnética, ela é transversal e, além disso, é uma onda tridimensional, ok? Se atentem que quando a gente vai estudar a luz, a gente não enxerga um raio de luz, né? Mas é a caracterização, como a gente representa a luz geometricamente, é através de um raio. E quando nós integramos mais de um raio, nós temos o chamado feixe de luz. E esse feixe de luz, ele pode ser convergente, quando todos os raios são direcionados ao mesmo ponto, ou divergente, quando os raios são direcionados cada um para um ponto, certo? Um ponto específico. Posso pegar um exemplo de um feixe convergente, no caso, quando a gente usa uma lupa, né? Posiciona a lupa em um dia de sol e a gente vai observar que após a passagem da luz pela lupa, a gente vai ter a concentração dos raios de luz em apenas um único ponto. E, em quinto lugar, trago para vocês aqui a parte do impulso, quantidade de movimento. O que significa isso? Quando a gente vai falar em quantidade de movimento, a gente tem que relacionar que acontece quando há a interação entre dois corpos, né? E pelo menos um deles deve estar em movimento ou adquirir um movimento. E quando nós falamos do impulso, o impulso nós estamos relacionando a interação entre força aplicada em um corpo com o tempo de aplicação. Isso a gente pode fazer uma aplicação direta em esportes de luta. Para que eu tenha para que o resultado final de um soco, né, dado por um atleta, para que o resultado seja melhor, o contato físico, tá, entre a mão daquele atleta que desfere o soco deve ser a melhor combinação entre força aplicada e o menor tempo possível de contato, para que não tenha dissipação de energia. Assim eu tenho um melhor resultado. Dentro da quantidade de movimento, nós temos as colisões, né, os choques mecânicos. E eles são classificados em 3 tipos. Nós temos aquelas colisões que são perfeitamente elásticas, que é quando após a colisão os corpos não perdem energia cinética. Então, há conservação da energia cinética. Quando nós temos um choque ou uma colisão parcialmente elástica, significa que após o choque, sim, nós temos uma diminuição na sua energia cinética. Após o choque, os corpos acabam diminuindo a sua velocidade. Então, a velocidade com que esses corpos se aproximam é maior do que a velocidade com que eles se separam após o choque. E por último, nós temos a colisão perfeitamente inelástica. Esta colisão é quando os corpos perdem totalmente a sua energia cinética. Por quê? Porque após uma colisão inelástica, os dois corpos permanecem unidos. Então acontece o choque e após o choque os dois corpos até continuam o movimento, mas juntos. Não há mais separação destes dois indivíduos, ok?
Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, chamem a Jenny no canal Aprovando. Beijos e até mais!